Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gabriela com a nossa nova videoaula que fala sobre o capítulo 10, interação entre o sistema muscular, ósseo e nervoso. Essa é a primeira parte da nossa videoaula, que quer dizer que terá uma segunda parte final. O capítulo é um pouco maior, então a gente dividiu aí o conteúdo. Vamos iniciar falando sobre o esqueleto humano. O esqueleto humano, ele é constituído pelos ossos, que tem uma função muito importante no nosso corpo, de sustentar o nosso corpo, manter na posição na qual a gente se encontra, tá bom? E também de proteção. Então, em alguns órgãos importantes e vitais, nós temos caixas protetoras, como, por exemplo, a caixa torácica, que protege o coração, pulmão e parte das vísceras. A gente tem aí a caixa craniana, que protege o encéfalo, com toda a parte ali do sistema nervoso. Então, a gente tem aí como esqueleto os ossos que formam esse conjunto de funções aí muito importante para nos mantermos vivos, tá? Serve de ponto de apoio para músculos também, que fornece os movimentos, Então, a gente tem proteção e sustentação como principal função do esqueleto humano. Bom, as articulações. O que são articulações? Galera, articulações é o encontro de um osso com outro osso, ou seja, é onde os ossos são conectados, tá? Nós temos 3 tipos de articulações. As articulações imóveis vêm de não movimento, pessoal? Então, é o encontro de ossos que não possuem movimento, como é o caso do nosso crânio, que eu vou mostrar na imagem a seguir. Tá? As articulações móveis, como o nome já diz, que tem movimento livre, como é o caso dos nossos braços e pernas, dos membros superiores e inferiores, e as articulações semimóveis, que tem movimento, mas tem um movimento limitado, tá? Como é o caso da nossa coluna. Ela dobra até um certo limite. Então, nós temos aqui as articulações imóveis, tá? Que é o encontro de um osso com outro osso, Quando a gente nasce, esses ossos estão levemente separados e unidos apenas por cartilagem, porque o nosso crânio ainda cresce um pouco mais depois que a gente nasce. Então, esse espaço que aqui é um crânio que já está coladinho, Então, esse espaço entre um osso e outro osso que vocês estão vendo aqui, quando a gente nasceu, eles estavam separadinhos, unidos apenas por cartilagem, tá? Para ter espaço para o encéfalo crescer e se desenvolver. A partir mais ou menos de 1 ano, adiante, a cartilagem se solidifica, enrijece e cola um osso no outro osso. E aí a gente consegue ver só essas divisões, Essas divisões que nós vemos aqui, porque parece um mapa. Então é o encontro de um osso em outro osso? Então a gente chama de articulação. Tem movimento? Não tem. Por isso a gente chama de imóvel, ok? Bom, aqui está mostrando as móveis, Que é a partezinha aqui, digamos, do cotovelo para o antebraço, Então, essa articulação ela é móvel, ela tem movimento de flexão e extensão, A gente tem o movimento aqui a partir da pelve, Que é a união do fêmur, que é o osso da perna, com o nosso quadril, tá? Que tem movimento também, uma movimentação mais ampla, por isso que é uma articulação móvel. E nós temos aqui uma semimóvel, tá, pessoal? Que é da coluna vertebral, tá? Aqui é a partezinha do cóccix, onde é ligado também a coluna vertebral. Então, nós temos aí as semimóveis que tem movimento, mas tem um movimento mais limitado, ok? Bom, principais constituintes das articulações, ou seja, aquilo que ajuda a articulação a ser uma articulação, Nós temos aí os tendões, que são tecido conjuntivo, que a gente já estudou tecido, galera? Conjunto de células com uma determinada função. Então, tecido conjuntivo que une um osso ao músculo, ou um músculo ao osso. Então, a gente tem aí os tendões. Aqui a gente tem um exemplo do tendão patelar, que é um tendão que ele forma o nosso joelho, A patela é o ossinho do joelho, esse ossinho redondinho que a gente possui no joelho. E aí a gente tem esse músculo aqui que vocês estão vendo, ligados ao osso da tíbia, que é o osso da canela. Então, a gente tem quem liga o músculo ao osso, a gente chama de tendão, tá, pessoal? E é esse tendão que faz com que o músculo esteja preso ao osso para fornecer o movimento, beleza?
Ligamentos. O que são os ligamentos? Tecido conjuntivo também, que liga um osso ao outro osso. Atenção, um tendão liga um músculo ao osso e os ligamentos ligam um osso ao outro osso. Então, a gente tem aqui um ligamento, ó, que também é do joelho, um ligamento cruzado, porque ele vem de uma ponta do osso para a outra ponta do osso. Do outro lado tem outro ligamento cruzado também, que vem do fundo desse osso inicial aqui para o fundo desse osso posterior. Então, vocês estão vendo alguns ligamentos, ó. Esse ligamento que é cruzado, esse ligamento aqui que é normal e esse ligamento aqui também que é normal. Então, digamos que o tecido que une um osso a outro osso, né, que faz com que o nosso esqueleto seja todo unido ali, como um esqueleto só, são os ligamentos. Quem liga um músculo ao osso, que fornece o movimento, né? O músculo vai fornecer o movimento através da contração, vai ser os tendões, beleza? E o que seria, então, menisco? Menisco é formado por tecido cartilaginoso, é cartilagem, tá, pessoal? Muito parecida com a cartilagem da orelha, do nariz. É um tipo de cartilagem que diminui o impacto e auxilia a movimentação dos ossos na articulação. Olha só. Então, digamos que na ponta de alguns ossos, do encontro de alguns ossos, possuem aí os meniscos. Ó, parece um disco que fica ali, ó, entre um osso e outro osso, fazendo com que eles não se batam, não atritem entre si, para que não tenha ali dores ou machuquem ou até desgaste aquele osso que está no encontro ali, ou seja, na articulação. Ok? Então, esses são os 3 participantes e constituintes das articulações. Então, aqui nessa imagem a gente vai ter ligamentos, olha só, ligamentos, que está unindo aqui um osso a outro osso, o tendão, que une um músculo ao osso, tá? E o menisco, que está aqui entre um osso e outro osso para proteger as extremidades dele. Vamos falar um pouquinho sobre os ossos do crânio, tá? Então, como eu já mostrei para você, o crânio não é um osso só, né? São alguns ossos unidos ali, tá? Os ossos do crânio formam uma espécie de capacete que envolve e protege o encéfalo e alguns outros órgãos, os órgãos do sentido, né? Os olhos ali, a parte da boca, a parte interna da boca, tudo é protegido por essa caixa e o encéfalo também, né, galera? Então, vou ampliar aqui para vocês, olha só. Então, o crânio, ele tem aqui no fundo da nossa cabeça, né? Ali perto da nuca, a gente tem o osso occipital. Na partezinha superior da nossa cabeça tem o osso parietal, que tem desse lado e tem do outro também, tá, pessoal? Aqui na parte frontal é o osso frontal da testa. O osso nasal, que ele é bem pequenininho, tá? A gente tem aqui, ó, na parte da bochecha, osso zigomático. Temos aqui na cavidade dos olhos o osso lacrimal. Tem aqui em cima, na partezinha da boca, superior da boca, tem o osso da maxila, né? Ou maxilar, como alguns livros tratam. E a partezinha móvel, que abre e fecha, né? A gente chama de osso mandibular. Isso é importante para que vocês lembrem, olha só. A parte superior da cabeça são articulações imóveis, certo? Mas essa partezinha do osso mandibular, ela é uma articulação móvel, que a gente consegue abrir e fechar. E tem um movimento aí mais amplo do que, obviamente, a não móvel, que ela não tem movimento nenhum, perfeito? Então, a partezinha móvel é só da mandíbula, que é o queixo, fechou? Bom, ossos do tronco. No tronco, encontramos as seguintes partes do esqueleto. A coluna vertebral, né, que protege a medula espinhal. As costelas, que fazem parte da caixa torácica e protege o coração e os pulmões. O osso coxal, que a gente vai ver mais pra frente, tá? E o externo, que vai proteger o coração, beleza? Então, vamos falar sobre cada um deles, tá? Pra gente poder ter essa visão ampla sobre todos os ossos que nós estamos estudando. Bom, vou ampliar aqui para vocês, ó. Na coluna vertebral, a gente tem um conjunto de ossos que muita gente acha que é um osso só, mas é um conjunto de ossos com 33 pequenos ossos que a gente chama de vértebras. Então, vocês percebem aqui, ó, que daqui
do início do pescoço, né, que está lá na nuca, até lá embaixo do quadril, são 33 ossos chamados de vértebras. Essas vértebras estão unidas, tá? E entre essas vértebras, vocês percebem que tem algo clarinho aqui entre uma vértebra e outra, que a gente chama de discos intercostais ou intervertebral, discos intervertebrais, tá? Esses discos são feitos de cartilagem, parecem meniscos, tá, pessoal? De uma certa forma é um tipo de menisco. Ele serve para proteger o impacto entre uma vértebra e outra, quando a gente corre, quando a gente anda, quando a gente salta, tá? E acaba protegendo uma vértebra da outra ali, tá bom? Então, esses ossos fazem com que o nosso corpo esteja ereto, né? Que a gente tenha uma posição ereta e faça ali as movimentações que nós estamos acostumados a fazer, tá? Bom, e parte deles, né? Faz parte da caixa torácica, né? Que é formada por 12 partes de costela, que são as 12 iniciais aqui, tá? As 12 primeiras, tá? Que protege os pulmões e o coração, como eu já falei. Galera, é interessante lembrar que aqui, ó, vocês estão vendo a costela as vértebras, né? A coluna vertebral, e ela é dividida por partes. A parte inicial, que é do pescoço, a gente chama de vértebra cervical. Por isso que a gente vê aqui, ó, a primeira vértebra a gente chama de C1. Por que C? C de cervical. C2 é a segunda vértebra. C3, a próxima vértebra, e assim por diante. Abaixo, a gente vai ver as vértebras torácicas, tá? Então, a gente fala T1 é a primeira vértebra torácica, T2, T3 e assim por diante, tá? E no finalzinho, lá embaixo, perto do nosso quadril, a gente tem as vértebras lombares, que começa com a L1 até a L5, tá bom? Então, aí a gente tem a C1, C2, C3 até a C7, né, que são as vértebras cervicais, T1, T2 até a T12, que é a vértebra torácica, L1, L2 até a L5, que são as vértebras lombares. E aí, mais abaixo, a gente vê o sacro, que são como se fossem vértebras que foram coladas no nosso desenvolvimento, né, acaba sendo um osso só, e o cóccix, que está lá embaixo, que faz parte ali do finalzinho da nossa coluna vertebral, tá bom? Então, vamos seguir. Aqui a gente vê o conjunto de osso torácico, né, começa aqui com a clavícula, que é esse ossozinho que a gente tem aqui ao lado do pescoço, né? A gente tem aqui o externo, percebam quem é o externo, galera, não é externo de fora não, tá? É externo o nome do osso. O externo é esse ossinho aqui achatado, que fica bem na frente do coração, protegendo o coração ali entre impactos. A gente consegue tocar e ver que tem uma placa aqui protegendo o coração, é exatamente esse osso externo, tá? É bom lembrar também que quando a gente faz uma massagem cardíaca, que no caso é a compressão torácica, a gente impulsiona esse osso aqui. E é esse osso que toca no coração, fazendo com que ele retome seus batimentos, né? No caso de um socorro. Percebam que também aqui nas costelas, ó, elas são coladas no externo através de cartilagem. Essa cor mais escura aqui que vocês veem são as cartilagens, tá bom? Então, aí a gente tem a costela 1 até a costela 12ª. A gente vê aqui as vértebras cervicais, né, que é do pescoço, né, a primeira vértebrazinha, e depois aqui na frente tem o externo e as vértebras ficam atrás. A gente viu aqui o externo, né, enfim. Esses são os ossos que compõem ali a caixa torácica, ok? Daí, então, a gente vê os ossos do quadril, que a gente chama de, voltando, olha só, vou voltar bastante aqui para vocês, só para vocês observarem. Aqui, osso coxal, tá? São os ossos coxais ali. Opa, deixa eu voltar. Então, aqui são os ossos coxais, tá? Então, a gente percebe quem são os ossos coxais. Ele faz parte ali, toda essa parte aqui do quadril, né, que está inserido as pernas, tá? Aqui são os ossos do fêmur, aqui é um fêmur, aqui é outro fêmur, e a gente vai ter aqui os ossos do quadril.
tá, pessoal? Que a gente chama de ossos coxais, beleza? Bom, a gente vai ter aqui o ilho, né? Que é esse osso achatado que parece duas asas, o ilhozinho, o ilho. A gente tem aqui pubis, que é essa partezinha desse osso aqui mais arredondado. A gente tem uma cartilagenzinha que a gente chama de sínfise púbica, tá? Por causa da pubis, que é essa região, tá bom? A gente tem aí esses ossos que são os ossos mais principais aí, ilho, pubis e isquio, que é esse osso que tem um buraquinho aqui, o isquio, tá bom? Temos aí o nome de todos esses ossos na página 177, se vocês quiserem conferir, tá bom, pessoal? Então, vamos continuar. Os membros superiores agora, ou seja, os braços, tá? Então, nós temos aí os ossos do braço se unem ao tórax pela cintura escapular, tá? Então, a gente tem a cintura escapular, que é o ombro, no caso, né? Que é formado pela escápula. Então, a escápula é esse ossinho aqui que a gente tem nas costas, que tá ligado aos ossos do braço, tá? E o osso da frente, que tá perto do pescoço, é a clavícula. Daí, em seguida, temos o húmero, tá? E aqui, o que é o antebraço, né? E a gente tem aqui a una, que a segunda parte do braço, ela é feita por dois ossos, una e do outro lado o rádio. E aí temos os ossos da mão, que é o osso o carpo, né? Ossos cárpicos ou carpo e metacarpos, que são dos dedos, e das pontinhas do dedo a gente chama de falange, beleza? Os membros inferiores. Então, a gente tem aí, se une ao tronco através da pelve, que eu já mostrei para vocês, né? Ossos coxais e pelo sacro. Então, a gente tem aqui o ilho, que eu já mostrei para vocês, pubis, isquio, e aí a gente tem aqui o fêmur, que é o maior osso do nosso corpo, a patela, que é o ossinho do joelho, que eu já mostrei para vocês. Na canela, nós temos a tíbia e mais um osso, que é a fíbula. Aqui na base do pé, a gente tem os ossos társicos ou tarsos, tá? Ali entre os dedos e a base do pé, a gente tem os ossos metatársicos ou metatarsos e os dedinhos a gente chama de falanges, tá? Qualquer coisa, volta lá na página 177 que vocês vão ver ali o nome de todos os ossos com mais tranquilidade. Bom, ficamos por aqui, galera. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aulinha. Grande beijo e até a segunda parte desse capítulo.